Essa semana eu assisti um filme na casa da minha mãe, do Pica-Pau, um desenho animado que fizeram dele com seres humanos de verdade. E esse filme me falou muito em um determinado momento, eu nem terminei de assistir ele, mas só que em um determinado momento o Pica-Pau falou uma frase dentro desse filme que mexeu muito comigo e com a minha própria vida. E que me fez refletir muito, eu tenho certeza que vai te fazer refletir muito, e eu vou te contar o que foi isso nesse vídeo. E como que também fazer o planejamento, ter uma organização vai te ajudar também a melhorar na sua vida, assim também como eu tô buscando na minha vida. O filme que eu assisti era o filme do Pica-Pau, e a história, né, esse determinado momento eu não sei nem o final porque eu não terminei de assistir, mas a parte principal pra mim foi quando o Pica-Pau, né, ele foi encontrado por uma criança, por uma menina, e aí essa menina levou ele pra casa e ele começou a destruir a casa inteira e tal, e aí a mãe dessa menina foi e falou com essa menina que ela só poderia ficar com o Pica-Pau se a turma dela de amigos conseguisse vencer um campeonato de camping que teria lá no filme, lá na região delas, entre aspas, assim. E aí o Pica-Pau, ele aceitou o desafio e resolveu treinar essa equipe de crianças para o campeonato. E aí ele foi e começou a levar essas crianças lá para a área verde, assim, com todos os obstáculos que teria durante a prova, pra treinar essas crianças. E aí ele começou a ver a habilidade de cada uma delas e tal, assim. E aí o Pica-Pau, de repente, ele virou e falou pra elas assim: olha, é muito simples. Claro que ele não falou desse jeito que eu tô falando pra vocês, mas pra vocês entenderem como que foi, porque óbvio que eu não vou saber a fala dele correta, né? Mas o que ele quis dizer para as crianças foi o seguinte: ele bolou um plano de um jeito de vencer a prova para eles conseguirem ganhar no camping. E o que ele falou foi: olha, o jeito da gente vencer esses obstáculos é muito fácil e eu sei como a gente vai conseguir isso. O jeito da gente vencer esses obstáculos é retirando esses obstáculos. E aí na hora eu fui, e aí ele foi e começou no filme a pegar e sair correndo assim, e tirando todos os obstáculos que tinham sido postos assim. E aí ele foi tirando os cones, foi tirando tudo assim do espaço e falou: olha, o melhor jeito da gente vencer é a gente retirar tudo. E acabou até que um dos obstáculos caiu no Zeca Urubu e assim por diante. Mas aí o mais interessante foi que na hora do filme eu falei: gente, mas aí o Pica-Pau, ele não tá querendo vencer, ele tá querendo trapacear, isso não vai dar certo. Só que daí na mesma hora eu pensei: tudo bem, no filme, na prova, isso não vai funcionar muito. Mas na vida, isso é uma verdade, assim, sabe aquela verdade que não muda, sabe? É uma verdade que não muda. Por quê? O melhor jeito de fato, a gente vencer os obstáculos da nossa vida é retirando. Principalmente quando a gente ainda não construiu força de vontade, não construiu disciplina, não construiu determinação suficiente para vencer esses obstáculos. Então, muitas vezes a gente está lutando contra, por exemplo, a procrastinação, sem, tipo assim, batendo de frente com as coisas, quando na verdade o melhor era a gente tirar a maioria dos obstáculos possíveis e tornar muito fácil o óbvio, sabe? E tornar muito fácil aquilo que nós realmente devemos fazer. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu percebi que eu dei uma caída nesse ano quando justamente eu parei de tirar os obstáculos. Quando eu pensei assim: ah, tá, não, então agora eu já tô legal e já tô conseguindo e tal, então eu não vou fazer mais isso. Um exemplo disso é o próprio planejamento do mês que eu vim trazer pra vocês. Então quando eu comecei a falar assim: ah, eu acho que eu já não preciso olhar tanto, acho que eu não preciso me programar tanto, já que eu tenho muitas coisas, eu acho que eu consigo fazer isso sem ficar olhando sempre. E aí que foi que eu caí, assim, me tomei bati de cara na parede, porque eu comecei a lutar contra os obstáculos, sendo que eu ainda não tinha força suficiente, não era mais forte, não tinha habilidade suficiente para poder combater esses obstáculos. E é isso que o planejamento traz pra gente. Eu trouxe esse vídeo de planejamento porque eu percebi que o planejamento, ele era um facilitador para mim. Era ele que retirava esses obstáculos. E um exemplo disso que eu quero dar para vocês é, por exemplo, igual comida saudável. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal sobre isso, né, fazendo marmitas de novo. Então um exemplo disso muito claro é: você quer comer de uma forma saudável. Qual o jeito mais fácil de você comer de uma forma saudável? Primeiro, também trazendo isso, né, para essa realidade, é óbvio que vai ser retirando os obstáculos. Então fazendo o quê? Já tendo uma comida saudável,
pronta na geladeira, ou então já tendo legumes lavados e pré-preparados na geladeira, ou talvez não comprando besteiras, porque também se não tiver besteiras no seu armário, vai ser mais difícil para você buscar. Então isso também vai ser um obstáculo para você comer besteira, que você vai ter que sair de casa, você vai ter que pedir alguma coisa e assim por diante. Então isso me trouxe uma compreensão fora do normal e eu queria trazer isso para vocês antes, porque quando a gente começa a pensar nisso, em retirar os obstáculos, em focar mesmo, tipo, em trazer uma facilidade mesmo para a vida, sabe? Ao invés de tentar bater de frente sempre, ao invés de tentar lutar sempre, porque de fato às vezes a gente não vai estar com vontade, às vezes a gente vai estar cansado, vai estar passando mal e aí vai estar tudo ruim. Então qual a maneira mais fácil de conseguir fazer o melhor pra gente? Fazendo essa retirada de obstáculos, facilitando ao máximo a vida, deixando muito óbvio e muito fácil o melhor e deixando muito difícil aquilo que vai ser ruim para nossa vida, aquilo que não vai nos levar para frente. E é isso que o planejamento faz, gente. Eu parei de fazer planejamento e eu percebi que isso teve uma diferença enorme na minha vida. Tanto que quando eu fui dar uma olhada aqui antes de fazer esse vídeo, eu fiquei assustada, que eu falei, gente, como que eu consegui atrasar todas as minhas metas do ano assim? Como? Se eu tava indo tão bem e eu tava tão certa de que eu tava indo bem, mas daí eu parei uma semana de olhar, depois parei outra e depois parei outra e daí até que chegou esse ponto, sabe? Simplesmente por não dedicar uma parte do meu dia para poder parar, para poder olhar a minha agenda, para poder me organizar, saber o que eu vou fazer no meu mês, saber pelo que eu vou lutar de fato nesse mês e retirar esses obstáculos da minha frente. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que esse vídeo, a introdução foi bem longa, na verdade não é uma introdução, na verdade é um bate-papo, né? Vamos colocar como um bate-papo, porque não é de fato a introdução. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês e que isso já tenha também feito você refletir aí. E se você já gostou dessa reflexão, eu queria te pedir pra você curtir esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscrever no canal também, que aqui eu vou fazer meu planejamento com você agora. Vou mostrar pra você também qual vai ser a minha organização e aí também você pode fazer isso. O objetivo desse canal é compartilhar a minha vida, óbvio, compartilhar as coisas que eu faço por aqui, mas também te inspirar a fazer isso junto comigo aí do seu lado aí, tá? Então eu espero que você goste desse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito no canal e pega aí sua folha de papel, seu lápis ou a sua caneta e vamos comigo para esse planejamento aí do mês de agosto. Dito isso, né, com esse objetivo de vencer e retirar os obstáculos que eu falei no começo desse vídeo, eu vou começar o planejamento colocando, como sempre, os meus compromissos obrigatórios e eu falo para você colocar o seu aí também. O melhor jeito da gente fazer o planejamento é já saber quais são os horários em que não tem como fazer mais nada, não é mesmo? Porque afinal, se você coloca ali um monte de coisa para fazer no seu dia e você não tem nem tempo, daí você vai estar enchendo papel, vai estar enchendo linguiça, porque você não vai conseguir fazer, porque você tem outras coisas que você é obrigado a fazer, digamos assim. Ainda que propriamente você não seja obrigado a nada, né? Mas tem coisas que não somos obrigados. E aí eu coloquei aqui os meus serviços, né? Os meus 2 serviços eu coloquei aqui na parte da manhã e na parte da tarde e noite. E eu coloquei um outro compromisso obrigatório aqui também, que é a questão da igreja, que eu dou catequese, para quem não sabe, né? Aqui eu dou catequese. E aí, pra mim, isso é obrigatório, não porque eu sou obrigada, mas é porque é algo que eu gosto de fazer. E no momento é a única coisa que eu posso ajudar, né, digamos assim. Então eu coloco isso como sendo algo muito importante que eu não posso deixar de ir também. Então eu coloquei aqui. Por quê? Primeira coisa da minha agenda vai ser congelar esses horários. Não adianta eu fazer um planejamento baseado em horários irreais, coisas que não dá pra fazer. Então eu já começo colocando aqui. Na minha organização, o que eu vou fazer hoje com vocês vai ser daquele jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, segurar ele aqui. Vai ser desse jeito aqui, ó, tá? Eu já mostrei pra vocês o meu planner, ele é desse jeito, tem tudo aqui. E aí tem, não dá pra ver, mas ele tem as datas, né? Os dias do mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tem aí algumas marcações também pra fazer. Você não tem? Não tem problema, tá? Não tem problema mesmo. O mais importante é você fazer. Então pega aí uma folha sulfite que seja, igual eu tenho uma folha sulfite aqui também que eu gosto de usar,
Pega uma folha sulfite e divide ela aqui em quadradinhos, ou talvez você nem precisa dividir em quadradinhos. Você pode fazer aqui 2 semanas, uma semana aqui, outra semana aqui, uma semana aqui, outra semana aqui, 4 semanas, né? 2 semanas por parte da folha, tipo assim, ó, você dobra, né? E aí você faz frente e verso, mas faça, tá? Não importa, faz do jeito que der aí, mas não deixe de fazer, ou numa folha também listada. Coloquei aqui os compromissos obrigatórios que eu tenho já. E aí aqui, você, depois de colocar os seus compromissos obrigatórios, você vai decidir qual é a sua meta do mês, no que você quer avançar nesse mês. No meu caso, eu tenho muitas coisas. Gente, o negócio da pendência é ruim porque você fica botando as coisas na pendência, daí você fica com poucos meses no final do ano e tendo que fazer alguma coisa para conseguir realizar as metas que você disse que ia fazer no começo do ano, né? Mas tudo bem, vocês entendem, né? Então a gente vai tentar do mesmo jeito. E aí, o que eu decidi? Que como eu parei com tudo, que eu dei uma parada com tudo mesmo, gente. Eu não me orgulho em falar isso, tá? Mas eu tô abrindo aqui pra vocês a minha realidade, porque não adianta eu falar assim, nossa, eu tô fazendo tudo, cara, tô seguindo tudo direitinho. Não estou. Mas agora eu estou voltando. E aí, certo de que estou voltando, eu preciso de voltar aos poucos, mas como tem muitas coisas, eu preciso me organizar de um jeito diferente pra isso. E aí, eu voltei aqui com o canal do YouTube, tanto você tá vendo esse vídeo aqui novamente, né? E aí, eu coloquei que nesse mês eu vou sim postar 8 vídeos, né, no meu canal do YouTube. Só que, diante disso, eu coloquei uma outra coisa também, que é o quê? Manter a minha vida adiantada. Porque eu percebi que por essa questão da procrastinação, de ficar deixando tudo para depois eu faço, depois eu dou conta na correria eu faço, toda a minha vida ficou meio que atrasada, sabe? E aí eu fico lidando com as coisas, tipo, apagando fogo, tipo, daqui, não, lá na escola precisa de entregar em tal data alguma coisa, então tá, antes do dia eu pego e faço. Mas eu não quero viver assim, isso tem me gerado muita ansiedade, eu não dou conta mais de ver desse jeito. Então aí eu coloquei no YouTube fazer os 8 vídeos, né? E aí o que eu quero, além de fazer esses 8 vídeos, é fazer esses vídeos adiantado, né? Então, por exemplo, começou agosto. Agora, vou postar um outro vídeo, daí eu quero fazer esse vídeo com mais tempo para que ele já esteja lá programado para postar, que eu não precise de ficar ansiosa para saber se eu vou conseguir gravar ou não, sabe? Eu quero ter um tempo na minha vida, não só em relação ao YouTube, mas em relação a outras coisas também. Então eu coloquei aqui 8 vídeos e para isso também, toda meta você precisa de colocar um prazo, porque se não tem prazo, você não sabe quando vai se realizar. Então aí para isso também eu determinei os dias, e aí eu coloquei aqui que eu vou começar a postar toda quarta-feira e todo domingo. E aí a questão do horário, eu tinha pensado em 6 horas, mas aí eu mudei o horário aqui e decidi postar toda quarta-feira e todo domingo, meio-dia ou 11 horas, né? Aí eu tô vendo ainda qual o melhor horário, talvez vai ser 11 horas, porque para dar mais tempo de vocês assistirem esse vídeo, não é mesmo? Comenta aqui debaixo também se você gosta desses horários aí, de horário de almoço, se é bom pra você também, que aí é bom que eu vou sabendo mais ou menos os horários que são bons pra você. Então aí eu coloquei aqui quarta e domingo pra mim postar vídeo no YouTube. E aí, além disso, do vídeo no YouTube, toda quarta e domingo, que aí você pode colocar ou não na sua agenda de uma vez. Eu já vou colocar tudo marcado aqui, porque aí eu vou saber o que se trata. Depois disso, eu coloquei também a questão do exercício que eu queria fazer. E aí eu coloco aqui pra vocês que é bom vocês estipularem 3 coisas só no mês de vocês. Que eu coloquei o vídeo no YouTube, o exercício e o estudo também, que eu preciso de focar mais no estudo. Só que com o exercício da semana, eu coloquei 3 vezes na semana, porque seria já um mínimo. Só que olhando para minha rotina e pensando, eu percebi que eu não daria conta, gente, de 3 vezes na semana. Eu já tinha baixado a minha régua. Para quem nunca viu um vídeo no canal aqui, geralmente eu gosto de correr e caminhar, só que eu tô ficando muito cansada, então eu não tô dando conta de ir lá e me demanda muito tempo também, então eu não tô tendo tempo. Então eu decidi fazer exercício em casa.
E aí, ao invés de 3 vezes na semana, eu resolvi colocar 2 vezes na semana só. Porque aí eu coloco num dia de folga meu e talvez no final de semana, que também é um pouco mais tranquilo. Então aí eu coloco num dia que... Porque eu nunca fico o dia inteiro de folga, né? Tipo assim, só na segunda mesmo que eu consigo ficar o dia inteiro de folga. Então aí eu coloquei pra mim fazer na segunda-feira e talvez na quarta, ou então na quarta e no domingo, que daí eu não me canso muito, né? Porque eu tô ficando muito cansada. Então eu coloquei esses 2 dias na semana. Aqui também, de início, eu vou tentar colocar aí a questão da segunda e da quarta-feira. Mas talvez pode ser que eu mude. Uma coisa diferente que eu vou fazer esse mês, eu recomendo que você faça também, é revisitar esse planejamento seu durante a semana. Porque daí você vai conseguir fazer maleável, né? Ah, não, essa semana não foi um bom dia pra mim na segunda-feira. Então daí na próxima semana você muda e coloca num dia que você acredita que seja melhor. De início eu vou colocar aí na segunda e na quarta-feira, né? Pode ser que eu mude, mas vamos tentar pelo menos na segunda e na quarta. Vou colocar aqui talvez também no domingo, vou colocar 3 dias e vou fazer uma semana, daí eu vejo qual dia que vai ser de fato melhor. Porque eu tô pensando aqui no meu outro serviço, na terça-feira no caso, eu tenho que tenho mais coisas pra fazer no serviço que são cansativas, eu pego mais cedo. E aí, eu acho que talvez eu vou cansar muito na segunda, sendo que eu vou cansar muito na terça, entendeu? Então vamos ver, mas vamos testar. Depois disso eu coloquei o estudo. O estudo eu coloquei 4 vezes na semana na parte da manhã. Toda vez que você coloca alguma coisa, define o dia da semana, a quantidade de vezes, né? E a questão do horário também. Eu coloquei aqui na parte da manhã, porque eu, Maria Eduarda, me dou melhor estudando na parte da manhã. Eu percebo que na parte da tarde me dá uma moleza danada, que eu fico meio que assim, sabe? E daí qualquer coisinha que eu leio eu já começo a dar sono, eu começo a dar umas piscadas assim frenéticas. E aí eu decidi que pra mim é melhor na parte da manhã, não tem jeito mesmo. E aí eu coloquei aqui também. Não vou colocar mais nada pra esse mês. Por quê? Porque eu não vou dar conta. Simplesmente por isso. Aqui, se vocês forem olhar nos meus outros vídeos de planejamento, eu recomendo também que você vá lá depois assistir, vou deixar aqui no final, eu colocava mais coisas. Mas no momento, eu não tô dando conta, sabe? Eu tenho muita coisa pra fazer, o meu serviço tem me tomado muito tempo e eu tenho ficado muito cansada. Então eu tô tentando fazer poucas coisas de uma maneira mais assertiva, sabe? De forma que eu dê conta dessas coisas. Então aí eu coloquei aqui. E além disso, né, eu vou colocar aqui, dessas 3 metas, vou colocar os compromissos obrigatórios que eu tenho, igual eu falei pra você acompanhar aí. E coloquei aqui também a questão das coisas que me tomam tempo e que não são obrigatórias. E eu indico que você faça isso também, principalmente se você morar com alguém ou se você tiver algum dependente, né? Coloca aí também. Um exemplo aqui que eu vou dar pra vocês é que eu tenho os meus pais. E os meus pais, eles são idosos, né? Então eu preciso de estar indo lá e tal. Eu gosto também de estar indo lá durante a semana visitar eles. Então aí eu resolvi colocar um dia só pra fazer isso. Porque aí eu vou lá, fico por conta deles, visito eles. Eles gostam também de me pedir as coisas, né? De minha mãe pintar o cabelo, fazer unha, meu pai também. Então essas coisas quem faz sou eu. Depois eu até pretendo trazer um vídeo disso pra vocês aqui, pra vocês acompanharem também isso daí, que é bacana, digamos assim. E aí, então, eu preciso de deixar, eu gosto de deixar um tempo pra eles. Eu tava indo 2 vezes lá na semana, mas aí agora eu resolvi colocar um dia só, que aí é um dia em que eu vou, resolvo tudo, faço tudo, fico com eles, converso, almoço e assim por diante. Então aí o dia da semana vai ser na segunda-feira. E aí na segunda-feira, igual eu falei pra vocês, é o meu dia mais livre, né? Vamos dizer assim. Não é nem um dia de folga, né? Mas é um dia mais livre, porque igual no sábado eu trabalho até tarde da noite. Então seria segunda no domingo. Às vezes tem muita coisa de igreja no domingo. Ou então às vezes eu tenho que ficar com o sábio. Ou então às vezes eu tenho que fazer alguma coisa de casa. Ou então às vezes eu simplesmente estou tão cansada da semana que eu não consigo levantar do sofá ou da cama. Então aí eu vou deixar pra mim, né, de fato, e vou colocar aqui na segunda-feira o dia de ir lá nos meus pais.
Além disso, a segunda-feira também é o dia da catequese aqui da minha região, então vai ser um dia também que eu vou ter esse outro compromisso aqui, porque nós não estávamos tendo catequese, né, que estava indo no período de férias de escola, e aí emendou da catequese também, mas agora em agosto já volta tudo ao normal, né, então voltamos ao normal com tudo, então preciso de colocar aqui também. Além disso, coloquei aqui também a parte do Sávio, que o Sávio chega cedo, mais cedo do serviço, pra eu poder ficar com ele. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando aqui, mas aí eu queria colocar entre aspas, aqui nesse negócio. Nesse planejamento do mês, eu não tô colocando horário. Por que que eu não tô colocando horário? Porque eu não funcionava muito bem com horários daquele jeito da agenda, sabe? Pra mim, funciona melhor saber o horário que eu tenho livre, e aí depois eu estabeleço uma rotina dentro desse horário que eu tenho livre. Então, por isso que eu não tô colocando horário. Se você consegue, coloca horário, porque daí fica muito melhor pra você se organizar. Então, se você já sabe quais são os seus horários, coloca aí. Por exemplo, você trabalha às 9 horas, você pega no serviço às 9 horas. Você sabe que se você acordar 6h30 ali, você tem até 7h30 para fazer alguma coisa. Então, 1 hora para fazer alguma coisa que você estabeleceu como meta, e seja lá o que for. 1 hora para fazer essa coisa, e daí de 7h30 até 8 horas você arruma para ir para o seu serviço, e 8 horas você vai para o seu serviço. Isso, lógico, dependendo da distância do seu serviço. Um exemplo meu é que em um dos meus serviços, né, agora eu estou trabalhando em 2 lugares, então em um dos meus serviços eu consigo chegar com 10 minutos, com 15 minutos no máximo, se eu quiser ir bem assim na lerdeza mesmo, sabe? Só que no outro serviço, não, no outro serviço eu demoro assim 40 minutos para poder chegar lá, ou 30 minutos andando rápido para poder chegar. Então, são horários diferentes, então eu preciso de me programar de um jeito diferente para arrumar para esse serviço. Então, aí você vai ver a sua realidade também. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou de acordo com a minha realidade. Outra coisa que eu não faço mais nesse planejamento do mês é colocar tudo que eu quero fazer. Eu não faço mais isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que nós vamos fazer agora disso, né? Depois de fazer isso aqui, eu vejo uns dias que ficaram livres e eu vou mostrar aqui pra vocês também no meu planejamento. E aí eu vou fazer uma lista de pendências. E aí dentro dessa lista você vai colocar, pega aí também um outro papel, e dentro dessa lista você vai colocar as coisas que você precisa fazer. Então, por exemplo, cuidar da casa, igual no meu caso, sei lá, fazer um planejamento de aula, sei lá, coisas aí que você precisa de fazer. Eu não sei, porque depende da vida de cada um, né? Então, sei lá, sobrancelha para as mulheres, né? Então tem que ter esse momento também, né, meninas? Precisamos. Inclusive, eu tô necessitada, vou ir também. Então, sobrancelha. Se você for homem, cortar cabelo. Ou então fazer unha. Ou então coisas de casa, igual eu falei, arrumar a casa. Ou então pagar uma conta. Coisas que demandam tempo, sabe? Que se você não colocar tempo em um horário, você não vai fazer. Então, aí eu faço, coloco, eu escrevo e coloco essa lista de pendências. E aí, durante esses dias em que não tem coisas que eu já coloquei, que eu preciso fazer, coisas que são obrigatórias ou coisas que são importantes, né? Durante esses dias em que eu tenho os dias mais livres, eu separo pendência por pendência e vou encaixando. Então, uma coisa que, por exemplo, que eu comecei a fazer na minha casa, eu não faço faxina aqui na minha casa. Eu tento dividir os serviços entre os dias, porque eu percebi que se for fazer uma faxina, eu fico muito cansada fazendo uma faxina sozinha. E eu tenho outras obrigações, igual eu falei pra vocês. Então, eu costumo separar. Então, eu pego, dou aquela geral na casa, igual eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês. Aí, no outro dia, a casa já está mais arrumada, então não demanda que eu fique fazendo muita coisa. Então, aí eu aproveito para tirar uma poeira, porque as coisas já estão no lugar, então não vou gastar tempo pegando uma coisa, levo para outro lugar, sabe? As coisas já estão no lugar, então eu só venho limpando a poeira. Eu só venho passando pano, varrendo e passando pano. Aí eu tiro um dia, limpo a geladeira, e aí eu faço essas coisas de forma que eu sempre vou estar fazendo alguma coisa, mas eu não vou cansar tudo de uma vez, sabe? Então eu vou ter um tempo entre uma coisa e outra. Então isso tem me ajudado muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês no meu calendário aqui como que ficou isso. Ó, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Fiz a minha lista de pendências, olha, pega aí uma folha e escreve aí. Coloca tudo aquilo que você tem de pendências que você precisa de resolver. Daí eu coloquei aqui planejamento, de aula, bimestre, casa, sobrancelha. Principalmente essas coisas assim também que precisa de marcar, a gente coloca também.
banho, igual o banho aqui do meu cachorro. Então esse banho do meu cachorro, eu posso dar o banho, posso dar o banho, eu posso pagar, depende aí do meu tempo durante a semana para ver o que eu vou preferir fazer. E coisas também que dependem de outra pessoa. Então aqui eu tenho também meu marido. Então eu preciso de sentar com ele para mostrar para ele qual que é a minha ideia do meu mês. Porque se eu não alinho isso com ele, ele vem e bagunça os meus planos e eu bagunço os planos dele. Porque a gente não sabe qual que é o plano do outro. Então aí a gente precisa sentar também. Para isso eu já marquei dia também. E aí aqui eu coloquei, então esses dias vocês veem que está marcado porque eu tenho coisa pra fazer. Isso daqui é uma reunião que eu tenho, coloquei. Isso aqui é que eu não vou estar na cidade, então eu nem coloquei mais nada, porque é um dia que não vai estar no meu controle, né? Então eu não tenho como escolher o que eu vou fazer. Eu dependo lá do cronograma deles lá, então aí eu só coloquei onde eu vou estar pra me saber aí o que vai ser feito, né, nesses dias aí, pra mim não fazer outra coisa. E aqui é importante fazer isso, ó, porque igual aqui eu não coloquei, mas nesse dia também eu vou estar fora da minha cidade. Então, mas é um dia que eu preciso de postar aqui no canal, então eu preciso de me organizar pra tá isso mesmo adiantado, porque senão eu não vou ter como postar. E aí aqui, se vocês observarem, ficaram alguns dias que estão em branco. E aí, nesses dias que estão em branco, em que eu vou encaixar as pendências. Porque se eu tentar fazer tudo de uma vez, eu não vou dar conta. Então, talvez eu vou colocar um monte de coisa para ser feita em um dia só em que eu não vou dar conta. Então, aí essas pendências aqui que eu tenho, eu vou encaixar nesses dias aqui que estão mais livres. Então, aí, por exemplo, na terça-feira, eu vou colocar para organizar a casa. Na quinta-feira eu posso colocar para gravar vídeo no YouTube ou outra coisa, né? Não tá ligado, obrigatório ser isso, mas eu queria mostrar para vocês, porque quando você começa a fazer planejamento desse jeito, fica um planejamento mais realista. Não fica um planejamento mais, como que fala, imaginário, né? E aí eu coloco coisas também que são coisas bobas, mas essenciais também. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui pagar contas e avaliar a vida financeira, que é um dia que seria um dia bom para me fazer isso. Eu preciso fazer isso só nesse dia? Não. Mas eu coloquei aqui porque daí eu sei que quando eu receber, eu tenho o dia certo para fazer isso. Eu não preciso de ficar me preocupando, que dia que eu vou pagar isso, que dia que eu vou pagar aquilo. Não, eu já tenho um dia que eu vou juntar tudo e que eu vou pagar tudo de uma vez. E aí isso vai me dando tranquilidade, porque igual eu falei no começo do vídeo, quanto mais a gente vai tirando os obstáculos, eu até escrevi aqui, né, pra vocês, e escreve aí também, porque isso faz muito sentido. Quanto mais a gente vai tirando os obstáculos, vai tornando o certo muito óbvio a se fazer. Então é isso que eu tô tentando colocar aqui, colocar tudo muito óbvio de se fazer dentro da minha agenda. Então aí eu vou encaixar aqui, e aí você encaixa aí na sua agenda também, aí no seu planejamento também, as coisas que você vai fazer. Lembrando de visitar esse planejamento, gente, durante a semana, porque não é que é um planejamento para o mês que você vai visitar uma vez só, porque ele não se acaba aqui. Isso você está fazendo um rascunho. Isso é um rascunho do seu mês. Não significa que o seu mês vai ser exatamente assim, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Talvez eu consiga fazer muito mais do que o que está escrito aqui. Talvez eu consiga fazer menos, mas se eu não visitar, eu não vou estar ciente se eu vou estar conseguindo cumprir ou não com aquilo que eu disse. Terminei aqui, fiz as duas folhas, fiz uns quadradinhos aqui também, ó, porque de acordo com o que eu for resolvendo de pendências, eu vou marcando nos quadradinhos. Isso também me motiva muito, porque daí eu vou vendo aquilo que já foi marcado e falo, consigo mais um, que bom. Ou então, eu vejo que tá ficando tudo em branco, aí eu falo, estou sendo sem vergonha, preciso de botar vergonha na cara. Daí eu vou correr atrás pra poder preencher isso daqui e fazer. Então, aí coloquei os quadradinhos aqui. E coloquei aqui também no planejamento, igual eu falei pra vocês, alguns dias aqui em que eu tinha vazio algumas dessas pendências. Não coloquei tudo, porque igual eu falei pra vocês, eu vou visitar esse planejamento durante a semana, então eu vou adequar também a minha semana, porque os meus dias não têm sido muito fixos em quesito de horário livre, né? Porque eu tenho questão de ser fixo no quesito de trabalho. Mas horário livre, eu tô tentando deixar mais livre, porque eu entendo que também, às vezes, um obstáculo pra mim é estar cansada. Então aí eu tenho tentado descansar para me ter energia para fazer as coisas que eu preciso. Então aí dentro daquilo que eu preciso fazer, já coloquei aqui um dia para casa, um dia para essas coisas. Depois também vou organizar o que vai ser feito aqui em casa, isso na semana, né?
Vou deixar aqui. E aí já coloquei aqui a questão dos vídeos e já coloquei um dia também para gravar, né, na verdade, os vídeos, pensando em adiantar tudo isso, pensando em fazer adiantado e já deixar ali adiantado pelo menos uma semana de vídeos adiantado, garantindo que eu vou conseguir cumprir essa meta dos 8 vídeos aí no mês, né? E a questão dos exercícios também, estudo 2 horas por dia, que eu vou encaixar na minha rotina aí da manhã, que eu vou criar também uma nova rotina da manhã para adequar para esses objetivos também, para me tornar uma pessoa melhor também, além disso tudo, né, gente? Então, faça aí na sua casa, não se esquece de fazer na sua casa. E o mais importante disso, gente, igual eu falei no começo desse vídeo, é remover os obstáculos. O primeiro obstáculo foi removido, então você sabe o que precisa ser feito. Porque às vezes a gente fica meio perdido porque a gente não sabe nem por onde começar. Às vezes eu pego e olho e falo assim, nossa, eu não sei nem por onde eu começo, porque tá tudo bagunçado, então eu não sei nem por onde eu vou. Mas começa de algum lugar, lista ali o que você quer e daí escolhe uma parte, sabe? Igual eu escolhi aqui uma parte. Escolhe uma parte, remove esses obstáculos. Você já sabe o que precisa de ser feito. Então aí você vai colocar aí no seu horário que dia, que horas, o que vai ser feito aí. E aí você começa. Começa devagar, uma coisa por vez. Um pouquinho por vez, 1%, né, por vez. Que daí, daqui a pouco, a gente vai estar conseguindo, né? Vamos estar conseguindo cumprir com as metas de fato. E talvez não de fato bater de frente de novo com os obstáculos, mas vencer mais eles. Ainda que talvez tenha algum que a gente não consiga vencer por completo, talvez vai ser necessário ajustes, talvez vai ser necessário outras ferramentas, talvez vai ser necessário um pouco mais de maturidade também, talvez. Mas na maior parte deles nós vamos conseguir vencer, seja retirando eles mesmo da frente do caminho, tornando fácil o óbvio, tornando fácil o bem mesmo, né? O melhor, aquilo que a gente de fato quer. Ou seja, de fato, já criando resiliência, disciplina e força de vontade para poder superá-los de frente. Se você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. Se você não for inscrito desse canal, não se esquece de se inscrever nesse canal também, gente. E comenta aqui pra mim quais são, né, na verdade, os seus obstáculos que você precisa de vencer nesse momento. Quais são os obstáculos que você precisa de superar eles? Comenta aqui de baixo que eu vou amar estar lendo todos aí pra você. E vou comentar também qual é o meu obstáculo hoje que eu preciso vencer. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Não se esquece de assistir os outros vídeos que vão estar aparecendo aqui também pra você, gente. Que eu tenho certeza também que vai te ajudar muito e vai te mostrar um outro jeito de se planejar também, que eu me planejava antes. Não se esquece de conferir aqui os vídeos, tá?